Via Saúde, programa de saúde da Terceira Via, entrevistando o Dr. Maurício Cocar. Dr. Maurício, pela explanação brilhante, como sempre, feita no primeiro bloco, ficou a impressão de que há um terreno borderline, um terreno limítrofe entre a tristeza e a depressão. Eu gostaria que o colega nos falasse aqui sobre a etiologia da depressão e sobre a diferença entre a tristeza e a depressão no que diz respeito às suas causas, aos fatores determinantes de uma e de outra. Muito bem. Depressão como doença, ela pode ser causa ou consequência de outras patologias, ou causa ou consequência de tratamentos. Por exemplo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças do colágeno, doenças reumáticas de uma forma geral, doenças infecciosas, elas podem precipitar a depressão. Há uma relação interessante, por exemplo, entre pacientes portadores de tuberculose pulmonar e humor depressivo. Há uma relação, não quer dizer que uma cause a outra, mas uma reforça a outra. Como base, para a gente entender a depressão, nós temos que entender, andar um pouquinho na questão da transmissão do impulso nervoso. O nosso sistema nervoso, ele tem uma célula fundamental que é chamada de neurônio. Esse neurônio conversa com outro neurônio, fazendo com que a mensagem nervosa, como se fosse um fio de telefone, em que eu falo de um lado e à distância alguém me ouve. Essa conexão, essa conversa de um neurônio com o outro, se processa através de uma sinapse, do encontro entre esses dois neurônios e de uma substância chamada neurotransmissora. Nos pacientes depressivos, é fácil entender que há uma diminuição da sensibilidade desse neurônio ao neurotransmissor e uma real diminuição dessa substância, neurotransmissor, no encontro entre esses dois neurônios. Se esse monte de neurônios, se esse monte de sinapse se encontra num determinado local do cérebro, e se esse local é responsável pelo bom humor, depreende-se daí que, se eu diminuo a quantidade de substância ali, eu vou ter como consequência uma diminuição do humor. Isso, estudando neuroanatomia, a gente vai perceber que as sinapses do sistema límbico, a estrutura cerebral onde ocorrem essas emoções, as sinapses ligadas à serotonina, noradrenalina, elas estão mais fracas na sua função. Com isso, a função daquela estrutura cerebral diminui a sua atividade. Isso se concluiu a partir do momento que se descobriu medicamentos que aumentavam a sensibilidade desse neurônio ao neurotransmissor e que aumentavam a produção desse neurotransmissor. Ou seja, eu aumentava a capacidade desse neurônio transmitir o impulso e colocava mais transmissor nesse impulso para que ele, nessa sinapse, para que esse impulso aumentasse a sua força. Aumentando a atividade, então, desse sistema límbico, eu teria uma melhora do humor. Isso é uma teoria. Outras teorias virão. O professor César Ronald sempre diz que medicina é uma ciência de verdades transitórias. Certamente o que nós começamos a estudar 40 anos atrás numa faculdade de medicina, hoje certamente são risíveis se a gente comparar um evento com outro. Mas a ideia da transmissão serotoninérgica da depressão ainda permanece em voga há 30 anos. Outros medicamentos foram acrescidos, outras teorias foram acrescidas, mas sempre acrescidas a ideia da serotonina. Isso explica por quê que em algumas famílias essa depressão apareça. Parece que essa falha na neurotransmissão é genética, geneticamente transmissível, é hereditária. E também há boas respostas de determinados pacientes da mesma família a determinados antidepressivos. Ou seja, se mamãe deprimida melhorou com fluoxetina, a filha e a neta melhorarão com fluoxetina. Se mamãe deprimida não melhorou com fluoxetina, provavelmente a neta, o bisneto, não reagirão bem àquela substância. Isso talvez seja o reforço dessa teoria. Isso para a teoria da depressão doença. Mas como o professor César colocou, e para a tristeza? Também existiria uma teoria neuroquímica. É muito interessante a gente entender que o emocional é orgânico.
Isso aterroriza um pouco as pessoas. Então, não temos sentimentos? Temos, mas eles estão localizados no cérebro da gente. E esse cérebro, hoje, com a poluição de uma forma geral, não só a poluição ambiental, também fator causador de problemas de saúde, também de saúde mental, mas de poluição da vida do indivíduo. Perdemos muitos nossos valores, ou não cultuamos os nossos valores como antigamente. E esses valores serviam, de certa forma, como freio social, como elemento de direcionamento. Se você perde esse controle, certamente o seu emocional também perderá. Ficamos mais exaltados, mais ansiosos, mais nervosos, dormimos mal e ficamos mais tristes. O nosso cérebro sofre essas consequências. E certamente só vamos melhorar disso se fizermos uma higiene na nossa forma de viver. Se nós valorizarmos mais os nossos comportamentos de convívio, de alegria, de contentamento, mais do que uma pressa desenfreada para realizar tarefas, conquistar, galgar espaços e ter o carro mais bonito, o apartamento mais confortável, que no final só vão levar ao endividamento, a um sofrimento e uma sobrecarga de trabalho. Essas duas teorias, elas, embora a princípio pareçam ser conflitantes, a teoria emocional do afeto e a teoria orgânica da doença, elas na verdade se somam. A gente percebe que temos deprimidos com excelente qualidade de vida, o que reforça a ideia da depressão-doença. Independe da minha vida ficar doente ou não. É claro que uma vida equilibrada levará uma melhor recuperação da doença. Por outro lado, temos pessoas que vivem um conflito enorme e têm tudo, menos depressão. Mas o que a gente percebe, que às vezes a desarrumação da vida emocional, dos afetos do homem moderno, certamente pioram, retardam, complicam uma boa resposta à medicação antidepressiva. Esses dois fatores associados, então, pintam um quadro muito ruim quando a gente não consegue focar as duas coisas. Certamente, quando a gente pensa em tratamento de depressão, a gente não pensa só em medicação, a gente não pensa só na teoria orgânica dela, orgânica no sentido biológica, mas existem outros fatores emocionais que acabam levando como consequência. Um adendo às questões da depressão como causa ou consequência, medicamentos. Medicamentos usados sem controle, não antidepressivos, mas remédios para dor, remédios para dormir, remédios para tratar diabetes, pressão alta, elas podem, como efeito colateral, trazer depressão. E às vezes a gente vê uma pessoa sem nenhuma característica para doença depressiva, falta de herança, boa qualidade de vida, boa resposta a neurotransmissor, tudo bem nela, e vai ver, é um medicamento que ela está usando. Tirado o medicamento, cessa o efeito, o que reforça de novo a teoria de que depressão é uma doença orgânica com fortes componentes externos, paralelos, satélites a ela, que na verdade complementam a teoria de que precisamos dar uma atenção maior ao homem e não ao seu sintoma. Interrompemos aqui o segundo bloco e retornamos em seguida com o programa Via Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, entrevistando hoje o Dr. Maurício Escocar.